Então, aqui, ao iniciar essa abordagem do Estado, é importante diferenciar, não é, que os autores que nós vimos anteriormente não fizeram essa diferenciação, e essa é uma novidade que Marx e Engels traz, é diferenciar o conteúdo do Estado. Esse conteúdo do Estado diz respeito ao seu conteúdo de classe, ou seja, quais são as classes dominantes naquele espaço-tempo, naquela realidade multilateral e multifacética que forma uma totalidade. Essa totalidade, nesse aspecto aqui, que nós chamamos de Estado, não é? Ele tem um conteúdo que é determinado por essa classe que é dominante. Então, se nós vamos estudar a história, vocês já estudaram na história, tem o Estado escravista, o Estado feudal, o Estado burguês, e está no nascedouro, não é? O Estado socialista, que ainda não se concretizou na sua forma mais avançada. Nós estamos nos primeiros passos, não é? Então, se estamos falando aqui de conteúdo, temos também que falar de forma. E aqui que é um aspecto interessante, essa diferenciação. Quando nós pegamos o conteúdo, é fácil, até mais fácil nós abordarmos e definirmos isso, não é? Mas aqui, quando nós entramos na questão da forma, é aquilo que vai nos permitir, compreendendo o conteúdo, não é? Vai nos permitir, a partir da observação, da pesquisa, do estudo sobre as formas, não é? Nós vamos chegar à conclusão de que a forma depende da correlação de forças, depende da cultura política e de uma série de elementos que compõem esse mundo que nós vivemos, que é multilateral, multifacético, temporal, ou seja, histórico, que vai compondo essa totalidade, que é a relação, diria, dialética entre o conteúdo e a forma, não é? E a forma é fundamental para que nós possamos entender o que está ocorrendo hoje. O nosso encontro anterior, tivemos o quê? 2 semanas. Veja, de 2 semanas para hoje, quanta coisa aconteceu no mundo e no Brasil, não é? Então eu chamo a atenção para vocês desses aspectos da forma, não é? As formas são político-administrativas que são assumidas pelo Estado, pelo seu conteúdo, não é? E aqui pode-se expressar o conteúdo de classe através de uma monarquia. Por exemplo, em vários países europeus prevalece a monarquia constitucional. Então, um conteúdo de classe é um Estado burguês capitalista sobre uma forma de exercício do poder político monárquico, monarquia constitucional. Como nós estamos aqui numa órbita de influência direta dos Estados Unidos da América do Norte, que é a República. Vocês já estudaram as primeiras formas de existência de república, clara, determinado no espaço e tempo, foram na Antiguidade Clássica, não é? E aí principalmente no que nós estudamos em Roma. Porém, no processo de desenvolvimento histórico, quando há a independência das 13 colônias que vai formar os Estados Unidos da América do Norte, como não havia tradição monárquica, não é? Então, a partir do que havia de melhor elaborado teoricamente, não é? E aí eu reafirmo para vocês, de Hobbes, não é? Locke e Rousseau, e aí principalmente de Locke. No processo histórico, a influência de Rousseau vai se fazendo cada vez mais presente, que chegamos na República conforme nós entendemos hoje, não é? Então eu destaco que a visão da República que nós temos no Brasil, que vem da tradição dos Estados Unidos da América do Norte, ela é profundamente influenciada por John Locke e no processo histórico, não é? Naquela existência de classes e luta de classes, vai incorporando elementos democráticos. Então, o Locke, que é um dos
dos grandes teóricos do liberalismo, ele não é democrático, ele é elitista, inclusive chega a ser antidemocrático, defensor da escravidão, por exemplo. Não é? Então, a partir do surgimento do proletariado, da classe operária, do movimento cartista, da luta por direitos, que estão expressos pela Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Não para uma pequena parcela da sociedade, mas para o conjunto daqueles que compõem a sociedade, principalmente, veja, chama a atenção de vocês também, principalmente homens, não mulheres, porque a luta das mulheres é outra, ela vai se dar posteriormente, ela se dá paralela e posteriormente, não é? Então as mulheres hoje, é muito comum nós encontrarmos, principalmente as mais jovens, que não têm muita memória histórica e têm pouco conhecimento sobre isso, acredita que os direitos conquistados pelas mulheres caíram do céu, não é? Não, isso não caiu do céu, isso é produto de muita luta, muita mobilização, de organização. E uma tentativa que já existia e atualmente retoma, que é o chamado fundamentalismo. Não é? Agora vocês estão acompanhando aí, não é? No Afeganistão, o que está ocorrendo. Vocês vejam o que eu já falei com vocês, no Irã, no Estado de Israel, não é? E uma tentativa de transformar o Estado brasileiro num Estado fundamentalista, não é? Um fundamentalismo aí cristão, não é? Claro que quando fala de fundamentalismo, nós estamos falando de exclusão, de violência contra o outro, não é? Ou seja, o fundamentalismo hoje, no século XXI, em 2021, ele é um retrocesso violentíssimo e profundo do processo civilizatório da qual nós fazemos parte. Esse processo civilizatório não foi dádiva, foi uma conquista extremamente importante, resultante da existência de classe, da luta de classes e da luta por inclusões. Não é? Então veja, o que nós vivemos hoje não caiu do céu, não é dádiva de um ou de outro. Não é Maomé, não é um Messias que foi afogado lá no Rio Jordão, nas águas poluídas do Rio Jordão e que se apresenta como Messias. Não é? Mais um farsante que se apresenta, infelizmente, para a infelicidade e a miséria do povo brasileiro, não é? Esse fenômeno. Não é? Então, no que diz respeito a esses conceitos, soma-se outros que produz muita confusão, que eu já coloquei para vocês na aula passada, só estou revivenciando aqui, não é? Porque estabelece entre eles determinadas semelhanças e identidades, não é? E ao nível do senso comum, apresenta-se como se fosse sinônimo um do outro, não é? Mas são muito diferentes. Veja, eu falei de conteúdo e forma, não é? Aqui, essa relação de conteúdo e forma, se não tem compreensão dela, causa uma confusão entre Estado e governo. Não é? Então vamos ver aqui rapidamente o que significa cada um. Não é? Qual é a definição usual? Não é? O Estado, do latim status, modo de estar, situação, condição, que segundo o dicionário do AIS, que esse Estado ele é datado do século XIII. Século XIII porque ele está tomando como ponto de partida aqui a Carta Magna inglesa, não é? Que isso, do ponto de vista da pesquisa política histórica, da história das teorias da história política, é um equívoco. O Estado, enquanto conjunto de instituições voltado para a manutenção, dominação e reprodução da sociedade, ele está lá no surgimento das primeiras sociedades, não é? Ou seja, quando desintegra a comunidade primitiva, vai surgindo novas formas de organização, vai surgindo novos elementos, novas organizações de segmentos sociais, que vai compor aquilo que nós vamos chamar Estado.
Surge por uma maldade dos nossos antepassados? Não, surge para dar resposta às questões concretas e imediatas daquele momento. E a primeira instituição que vai compor esse conjunto de instituições é o destacamento, com o advento do ferro, dos metais, destacamento de uma parcela da sociedade que se dedica às artes militares. Dedicar às artes militares inicialmente para a caça, depois para a defesa de espaços geográficos em disputas e posteriormente para a agressão, para praticar o que nós chamamos de guerra, de saque, não é? De guerra, de violência contra outros grupos sociais. Não é? Então, a primeira instituição que corporifica o que nós vamos chamar Estado nesse processo de transição são os homens em armas, aquela parcela que se dedica às artes militares. E isso só é possível porque já há uma produção do excedente em grande escala e permite que grupos dessa sociedade se dedicam ao manuseio das armas. Né? Então, esse conjunto de instituições que vai formando um governo, que vai formando as Forças Armadas, necessita para a administração, é um processo de urbanização crescente, né, de funcionários públicos. Então, a estrutura básica desse Estado nascente são as Forças Armadas, funcionalismo público, que é aqueles que vão administrar as atividades e as tarefas urbanas e que vai compor o governo, né, que passam a controlar e administrar uma determinada nação. Né? Nação, nesse momento histórico, aquilo que nós estudamos, que são as cidades-estados existentes na Antiguidade Clássica, né? E que nós chamamos hoje de país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. Aqui eu chamaria a atenção que nós estamos falando do Estado enquanto espaço geográfico que nós chamamos de país soberano. Não é? Essa soberania hoje, ela foi para o espaço. Ela foi para o espaço em função do grande poderio de algumas nações, que nós chamamos hoje imperialistas ou do primeiro mundo, né, que não respeita a soberania desses estados. Não é? Eles invadem, eles dominam, eles praticam o saque, escravizam, não é? Vocês conhecem essa história. E hoje de uma forma muito mais sutil, não é? Que não é a violência direta, é a violência simbólica. Vocês devem ter lido sobre o Bourdieu, não é? Que é a violência simbólica, aonde ela assume um papel estrondoso e fundamental. Não é? E esse instrumento de exercício da violência simbólica está caracterizado e corporificado naquilo que nós chamamos internet. E entre esses elementos que compõem a internet, tem uma palavrinha, não é? Que às vezes nos assusta, não é? E que tem sido objeto de estudo, de investigação de minha parte, que são os algoritmos. Não é? Dado o crescimento da violência, não é? Por exemplo, o GPS. Muitas pessoas consideram que o GPS é algo extremamente positivo, porque tem um celular ou tem um carro que foi extorquido violentamente, ele pode ser localizado. Não é? Mas vocês sabem, nesse exato momento, nós estamos sendo monitorados, filmados e fazendo parte de um conjunto de organizações orientadas pelo algoritmo que vai colocar lá, olha, nós praticamos uma aula no dia 13 às 8 horas que foi falado isso, isso e isso. Não é? Tanto que vocês, quando vão no Google e vão fazendo pesquisas, imediatamente vocês observam que vão surgindo propagandas e direcionamento. Então, imperceptivelmente,
nossa pesquisa, nosso saber é dirigido por esse sistema que compõe a internet e principalmente pelo algoritmo, não é? Então, voltando aqui, só chamando a atenção de vocês, porque essas definições, aquilo que eu disse para vocês, essas definições, elas são definições do século passado. Então, nós precisamos, nas nossas definições do Estado, enquanto sistema de controle de manutenção da ordem existente, temos que avançar, temos que atualizar e perceber o que ocorre hoje. Esse é o meu esforço aqui na tentativa de chamar a atenção de vocês, não é? E claro que esse Estado ele tem uma estrutura própria, porque ele tem que ser politicamente organizado. Conforme nós estamos aqui na tradição republicana, é a divisão dos 3 poderes, não é? E vocês viram aí nessas 2 semanas, e principalmente no 6, 7 e 8 de setembro, ainda repercutindo hoje, o grande debate, o debate existente no Brasil, né, com relação a essas instituições politicamente organizadas e a divisão de poderes. Né? Então, esse Estado é organizado politicamente, social e juridicamente, e ocupa formalmente, veja aqui, eu já estou fazendo a crítica, ocupa formalmente um território definido, que é o espaço geográfico. Não é? Esse é um espaço formal, o espaço geográfico. Não é? Que esse conjunto de instituições, que é o exercício, a organização e exercício do poder político, do poder social e jurídico, ele tem e ele é regido por uma lei chamada Lei Máxima, não é? Que é uma Constituição escrita. Então, nesses 10 dias, ou nessas 2 semanas, entre a última aula e essa, vocês observaram aí, através da mídia, dos meios de comunicação, e principalmente nas redes sociais, um grande debate sobre isso. Não é? E para que tenha um parâmetro, essa Constituição não pode ser falada, ela tem que ser escrita. Não é? E claro que essa Constituição ela tem que ter um governo que aparentemente possui uma soberania reconhecida, tanto interno como externamente. Né? E os regimes políticos podem ser de democracia, ditadura, tirania, etc. Então, chamando a atenção de vocês aqui, nessas 2 semanas, o que ocorreu no Brasil? Nós, desde 1985, com a Constituição, não é? Está havendo alterações na legislação. Não é? Nós vivemos num regime democrático. Não é? E atualmente nós vivemos ameaças constantes de golpes, não diria de golpes militares, porque não há tanto espaço para golpes militares, são golpes político-institucionais, golpes de gangster, golpe de milícias, por exemplo, conforme ocorreu na Bolívia recentemente. Não é? Houve um golpe organizado a partir das milícias e as Forças Armadas só interviram posteriormente para reconhecer o golpe das milícias. Não é? Então, quando nós falamos de golpe, não é o golpe militar tradicional. Não é? E nesse processo de golpe e de tentativa de estabelecer tiranias, é o que está ocorrendo no Brasil, não é simplesmente o AI-5. AI-5 é a forma que estão reivindicaram, que tentaram, do dia 6 para o dia 7, é estabelecer uma tirania comandada, desculpa a expressão, por um descelebrado, 28 anos como deputado e não fez nada, ou seja, fez muita coisa, praticou a rachadinha, colocou a sua família todas na atividade política profissional praticando a rachadinha. Não é? Então, esse processo que está ocorrendo no Brasil é uma quebra dessa institucionalidade, dessa legalidade. Não é?
Para quê? Para estabelecer um sistema ditatorial sobre uma forma de tirania, né? Isso é o que de fato está ocorrendo no Brasil. Porém, aí eu chamo a atenção de vocês, porém, como tem uma Constituição e a sociedade ela é multilateral, multifacética, determinada no espaço e tempo, vai formar uma totalidade contraditória, onde os interesses entre as classes, frações de classes, interesses econômicos, sociais e políticos, que se convergiram nas eleições de 2018, a partir daí agora já está havendo divergências significativas. Foi justamente por isso que não foi possível que nós acordássemos dia 7 de setembro com um golpe de milicianos, comandado por milicianos, né, tivesse efetivado. Há muita informação, muita pesquisa que demonstra o que ocorreu, principalmente do dia 6, na madrugada do dia 6 para o dia 7. Eu recomendo a vocês que façam pesquisas para entender a gravidade do mundo que nós vivemos, que nós estamos vivendo no Brasil neste momento, né? E aqui creio que, por mais crítica que tenhamos ou que façamos a Max Weber, né, ele sintetizou, né, essa referência, essa palavra ou esse conceito, Estado. O que ele diz? O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max Weber, o monopólio da violência legítima e legal. Ou seja, ele legalmente tem o monopólio da coerção e da repressão, não é? Porém, há momentos em que essa coerção e essa repressão entra em um processo contraditório, conforme foi no dia 6 e 7 de setembro recente, não é? Porque o Estado não agiu no seu conjunto institucional. Houve divergências, houve movimentações contrárias. Então, se havia, do dia 6 para o dia 7, um golpe, já anunciado há 2 meses atrás, praticamente, né, que ia ser concretizado nesse dia, as forças contrárias a esse golpe, a tentativa de implementar uma ditadura e uma tirania no Brasil, se articularam, se moveram na madrugada do dia 6 para 7, né, e inviabilizaram, ou seja, exerceram aquilo que nós chamamos promover um contragolpe, né? E o resultado nós estamos vivenciando isso aí, né? Poderíamos estar sobre um regime ditatorial de tirania praticada através da violência e dirigida por milicianos e adeptos das rachadinhas, né? Então veja, foi acontecimento que eu recomendo a vocês. Pesquisem, estudem, porque nós estamos ainda vivenciando as consequências desses dias que está influenciando a nossa vida. O que será daqui para frente, né? Poderia fazer, ironicamente, diria para vocês, se tiverem janela ou condições de olhar o tempo, né, você olha assim, está um tempo meio diferenciado, não está sol, alguns lugares tem sol, não é? Aí alguns dizem assim, estão observando de um determinado local e diz, olha, vai chover. Não é? É uma mentira que vai chover se o movimento de rotação e translação da Terra continua, vai chover. Vai chover quando, como, onde, não é? Então é necessário que um conhecimento sistematizado científico para prever o que será essa chuva, o que está anunciando por aí, não é? E isso é possível fazer a nível das disputas políticas entre os interesses diferenciados existentes, não é? O que pode ocorrer daqui para frente, não é? Tivemos agora a manifestação no domingo, né, que está em debate se foi uma vitória, se foi fracassada. Me parece que é um debate também equivocado.
e que se tenha o entendimento de que uma manifestação é vitoriosa se ela coloca milhões de pessoas nas ruas. Não, nós estamos vivendo, como eu disse para vocês, um processo que é multilateral, multifacético, determinado num espaço temporal que compõe a totalidade, não é? Ou seja, nós estamos no processo inicial desse jogo, não é? Esse jogo tem uma data importante marcada, que é as eleições de 2022. Mas, segundo a avaliação que eu faço, não estaria aí ainda a solução dos graves problemas do Brasil, não é? E o que ocorrerá? É difícil de nós prevermos, não é? Com certeza, podemos ter algumas indicações, tá? Então, o governo, eu estou fazendo toda essa digressão aqui para poder chamar a atenção de vocês dessas diferenças e como isso se manifesta no nosso cotidiano, não é? O governo, que não é o Estado, o governo é parte institucional do que é o Estado. O Estado é muito mais do que o governo. O Estado tem um caráter mais perene, porque ele está organizado e sistematizado na Constituição. E nessa Constituição tem lá a divisão de poderes, né? E o governo é um desses poderes. Então o governo é a organização, a autoridade que governa uma unidade política temporariamente. Veja, unidade política temporariamente, que pode ser em vários níveis, não é? Então o governo é o poder de comandar a sociedade política, o corpo governante, esses funcionários que inclui todos os funcionários, não é? Civis, militares, polícias, burocratas, etc, etc. Então, esses funcionários é atribuído a eles, pela Constituição, o exercício da autoridade. Quando vocês vão em uma repartição pública aí, e quando bate um carimbo, você pensa assim, porra, que saco, eu fiquei numa fila aqui, tive que me deslocar para pegar, desculpa a expressão, uma bostinha de um carimbo aqui, não é? Não, ali aquele carimbo é muito mais do que o carimbo. É demonstrar para você que existe uma autoridade que você tem que se submeter a ela, mesmo que seja uma autoridade no fim da linha lá de carimbar, não é? Mas vai até a autoridade maior, que no nosso caso aqui, não é? Ao falar de governo, do Poder Executivo, é o Presidente da República, não é? O governo é usualmente utilizado para designar a instância máxima da administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou de uma nação. Os Estados que possuem tamanhos variados podem ter vários níveis de governo, conforme é o caso do Brasil, não é? Podem ter organizações políticas diferenciadas, mas estão regidos e submissos ao que está estabelecido a Constituição. Há uma relação hierárquica, não é? Entre o que nós poderíamos chamar o governo local, no caso nosso de Goiânia, a prefeitura, no caso de São Paulo, por exemplo, que é uma megalópole, tem a prefeitura e tem as subprefeituras, não é? Pode ser regional e pode ser nacional, não é? O Estado Democrático de Direito, que eu disse para vocês já que é uma definição contraditória, creio que tenha ficado esclarecido. Caso não, vocês podem perguntar, nós podemos debater a isso. Estado Democrático de Direito não tem conteúdo científico, ele é utilizado muito mais com caráter de repercussão de autoridade política, não é? Porque ele é uma definição contraditória.